florecinhas. Vamos. Oi! Agora vai dando para eu falar oi pro pessoal. Até. Oi, Rosélia, Delisa, Silvia, Bruna, Meire. Que delícia! Vamos chegando, vamos dando uns minutinhos aí pro pessoal entrando. Daqui a pouquinho o Reinaldo chega. Bru, Aurélio, Aurelice, oi, Gabriela, Ismael, querido, psicólogo, Adriano, oi, Jota, delícia, Lu, Natália, Aurélio, boa noite, Aurélio, Gilberto, vamos entrando, gente, vamos entrando, ainda não são 8 horas. Eu venho um pouquinho antes, até para fazer essa sala, para conseguir ler um pouquinho aqui os nomes. Andressa, Zadado, Wesley, boa noite. Flavinho, meu querido amigo, Lu, Glebson, obrigada por estar aqui de novo. Nádia, Silvânia, boa noite. Andressa, boa noite. Rosélia, oi, Salvador, de Opinópolis, querido amigo. Boa noite, Flavinha. Aline, oi, Aline, que alegria, Aline. Obrigada, Aline. Vamos lendo aqui um pouquinho, eu vou falando um pouquinho até dar 8 horas, o Reinaldo chegar, meu convidado, Sirene, Sinara, Emerson, oi, Emerson. Gilberto, Santa Maria das Barreiras, no Pará, que legal, já estive no Pará. Não aí, mas já estive no Pará. Boa noite, Heitor, boa noite. Sonisley, Reinaldo entrou. Oi, Reinaldo, amigo querido. Vou te chamar aqui. Reinaldo. Nossa, hoje eu estou meio trabalhadinha aqui. E vamos chegando, gente, vamos chegando. Olha, nós já estamos com 30 pessoas aí. Irailde, eu já chamei o Reinaldo, estou aguardando ele responder. Ei, Reinaldo tá chegando. Oi, Reinaldo. Oi. Olá. Oi, Reinaldo. Oi, Maduca. Aproveitando esses minutinhos que antecedem as 20 horas, dá um retorno para mim acerca do áudio, porque na live anterior, o pessoal comentou que o áudio estava um pouco baixo. Estava bem mais baixo. Só acontece. Realmente, na live anterior estava bem mais baixo, Reinaldo. Hoje já está melhor. Vamos ver aí o que o pessoal vai falar. Para mim, está bem melhor do que o da semana passada. Ótimo, ótimo. Então, tá, o pessoal que está nos acompanhando puder ir escrevendo mandando mensagem como é que está o áudio, já ajuda bastante. Isso, estou conseguindo ouvir bem. Semana passada eu tive um pouquinho de dificuldade também na hora que você estava falando. Então agora já está bem legal. Ótimo. Reinaldo, que delícia. Vamos só dar uns 2 minutinhos aí para o pessoal ir chegando. Olha lá, já quase 50 pessoas. Eu acho que vai ser muito bom. Reinaldo, eu vou avisando o pessoal lá no meu Facebook. Eu vou avisando o pessoal, enquanto a gente interage aqui, com o meu computador, eu vou avisando o pessoal que a live é pelo Instagram, não é pelo Facebook. Alguns podem se confundir. Sim, pelo Instagram, Essa questão do Facebook, né, Marquito? A questão do Facebook ter tirado essa possibilidade, né, da divisão de tela, acabou que complicou um pouquinho, porque o pessoal prefere o Facebook. Mas não adianta, não tem como. Então, sozinho a gente consegue fazer pelo Face, mas dessa forma, com convidados, não tem jeito, né? Então, acho que já deu 8 horas. Eu não tenho aqui, Reinaldo, na minha sala, no meu espaço, eu não consigo ver as horas. O meu notebook está lá com o Caio. Então, eu estou sem. 5 minutos, pelo horário de Brasília. Tá bom, aí, isso. Então, enquanto isso, a gente vai aqui, vamos vendo quem está entrando. Tarles entrou.
Meire. Gente, tem conselheiros, Reinaldo, do Brasil inteiro participando. Ótimo, que bom. Tá? Tem sido assim, muito bom as respostas que a gente está tendo sobre isso. Ah, Luciano acaba de entrar. Eu estava falando com ele até 5 minutos atrás, eu estava falando com ele. E, Luciano, obrigada, meu querido, nosso querido amigo, né? Luciano é um paizão para nós. Obrigada, amigão. Daqui a pouco eu sei que está comigo aqui, hein? Já vai se preparando. Mas, assim, conselheiros, Reinaldo, do Brasil inteiro, sabe? Eu tenho recebido pessoas mandando mensagem para mim que assistiram do Acre, do Amazonas. Do Acre, o povo legal, que eu amo. Mas muito, eu acho que assim eu falo que é um trabalho muito bacana esse que a gente está fazendo, porque nós estamos atingindo conselheiros que talvez nunca tivessem condições de fazer uma capacitação. Daqueles lugares mais distantes, que os municípios não têm condição e a gente está conseguindo. Então, eu acho assim, fantástico. Maranhão, olha lá, Maranhão. Maranhão, outra turma era de Maranhão, Pará, que eu tive Sulanita do Maranhão. Então, pessoal que... Muito bacana lá, Poções na Bahia. Então, vamos falando aí. A hora que der 8 horas, você me avisa. Águas da Prata, Nova Independência, São Paulo... Conceição da Barra, Espírito Santo, eu já tive em Conceição da Barra, não a trabalho, a passeio. Santa Luzia na Paraíba. No começo desse ano, eu e o Luciano estivemos no Rio Grande do Sul, na cidade de Sananduva. Um abraço para a nossa amiga Tuca, lá do Rio Grande do Sul. Ela é da cidade de Barracão, né? Mas pessoal do Sul. Eu não conheço a Tuca pessoalmente, Reinaldo, mas assim, eu admiro muito o trabalho da Tuca. Acho ela bem bacana, assim, conheço sempre só por aqui, mas é fantástico, assim. A gente é muito bom, né? Você vai se encantar com o trabalho que ela faz. Eu também fiquei bastante. É muito bom a gente ter profissionais desse nível espalhados aí pelo país, né? Acho que voltou? Então, voltou. Caiu a conexão para mim aqui. Quando nós estivemos lá no Rio Grande do Sul, eu fiquei admirado com a postura dela enquanto secretária de assistência social. Né? Tem uma leitura maravilhosa acerca do que é essa política de assistência social, qual é a relação dela com o Conselho Tutelar. Então, está de parabéns lá na cidade dela e ali na região. Então vamos lá. Isso, então vamos lá. Então vamos dar o início aqui. Eu tenho alguns, do jeito que a gente combinou, tá, Reinaldo? Eu tenho algumas coisinhas para falar aqui e daqui a pouco a gente já manda ver no tema. E até bom que vai dando tempo do pessoal chegar. Ó, quase 70 pessoas já. Boa noite para todos que já estão aqui com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Ó, tem um aviãozinho aí, compartilha correndo, chama que dá tempo de vir mais gente para cá, para poder falar. Hoje vai estar mais fácil, porque eu vou ler as perguntas e o Reinaldo vai trazendo. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos torcer para dar tudo certo aqui no decorrer dessa live, em termos de internet, aquelas coisas, porque a gente sabe que o país está nesse momento que está muito carregado, o Brasil todo mundo, né, nesse momento na internet, mas vai dar tudo certo. Então, eu quero agradecer, e eu queria, assim, já começar falando algumas coisinhas, alguns recadinhos meus, para depois a gente entrar, tá bom? Primeiro, que eu só falei na segunda-feira, na live de segunda, que eu não vou nem comentar nada, depois vocês vão lá no Facebook e vejam. Eu falei que eu ia fazer um sorteio de 2 livros. Pois bem, não esqueci do sorteio não, o pessoal está me cobrando, eu não esqueci do sorteio não. Eu vou fazer no final de semana, na sexta-feira eu deixo lá, vou falar sobre esse sorteio, e na live de segunda eu já trago. É porque na realidade eu falei do sorteio, mas eu não sabia direitinho como produzir isso. Aí o Luciano já me explicou, então eu deixei para fazer no final de semana. Então eu não esqueci do sorteio dos 2 livros, não. Segunda coisa, não esqueçam, né, que os livros estão na promoção. Graças a Deus o pessoal já tem pedido, e eu estou embalando tudo para na sexta, ou no máximo na segunda-feira já postar no correio.
com bastante cuidado, vai tudo embaladinho, vocês vão ver que bonitinho para chegar aí. Outra coisa, assim, que eu estou muito feliz, Reinaldo, eu fiz a divulgação de aulas particulares, né? Ótimo, legal. Minha aula particular com a Maduca online, exclusiva, tire todas as suas dúvidas, venham, vamos conversar juntos e tal. E assim, nossa, a resposta que eu estou tendo também foi fantástica. Já tem inscrições, já tem conselheiros que já me procuraram, já tem inscrição de Matão, aliás, a Ana, conselheira de Matão, foi a primeira a se inscrever nas aulas particulares. E, na realidade, a Ana podia até dar aula particular, né? E ela se inscreveu para fazer. A mulher é danada. Oi, Janete! E, assim, conselheiros lá de longe já entrou em contato comigo, inclusive o conselheiro do Acre já pediu para fazer as aulas particulares. Então, assim, gente, vai ser isso. São 3 horas de aula, vocês contratam 3 horas e ganham mais 1 hora. 4 horas de aula, eu aqui e você aí. Nós vamos fazer pelo Zoom, que é um aplicativo muito bacana que eu descobri, que a gente vai, como se a gente estivesse mesmo em sala de aula. Então, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que está lá no postzinho falando da aula particular, e aí eu vou passar todas as informações. Então, tragam para mim todas as dificuldades, tudo aquilo que vocês têm dificuldade no dia a dia, em relação ao colegiado, a como atender, a como lidar com o juiz, com o promotor, com o prefeito, com isso, com aquilo, questões, né, pontuais mesmo, que vocês têm dificuldade, tragam, que a gente vai discutir nessa aula, belezinha? Já está lá divulgado nos posts, mas se alguém quiser, tiver mais questionamentos para fazer, é só me chamar depois que a gente conversa, tá? Mais uma coisa que eu tinha notado aqui, só que a minha caneta caiu, vou sair da tela um cadinho, peraí. Pronto. Ao vivo é isso, né, como diz o meu amigo Luciano, ao vivo é assim. Gente, só a última coisa já para a gente entrar. Vocês sabem que eu estou fazendo live toda segunda e toda quarta. Na segunda eu faço sozinha, um tema específico, e na quarta eu trago um convidado, como é o que está acontecendo hoje, que daqui a pouco eu vou apresentar esse meu convidado para vocês. Só que a semana que vem eu vou ter que fazer segunda, quarta e quinta, gente, porque eu tenho um presentão para vocês, e essa pessoa só pode na quinta-feira. E, nossa, olha, quase ninguém o conhece pessoalmente, quase ninguém o conhece, assim, eu acho que quem deve conhecer mais ele é o pessoal do Mato Grosso, mas é já que eu falo, quem é que vai estar comigo aqui quinta-feira que vem? Então, na segunda, Maduca Lopes, o Conselho Tutelar e a Escola, é o tema que eu amo falar, aparando as arestas. Então, vamos corrigir esse relacionamento de conselho tutelar com a escola. Quando chamar o conselho, em que situações o conselho entra na escola, vamos organizar isso. Então, é hora de convidar professores, diretores, supervisores, orientadores para participar da nossa live. Como a gente fez hoje, como eu pedi hoje, convidem delegados, policiais, vem para cá, vem todo mundo. Na segunda, sou eu. Na quarta-feira, eu vou receber um convidado que eu, pessoalmente, também não o conheço. Mas assim, o Caio, meu filho, sempre falou assim para mim, mãe, quem é do bem, conhece quem é do bem. E esse cara eu acho do bem. Eu não conheço, mas assim, quando eu entrei no conselho, eu acompanhava alguns textos que ele escrevia, estudava pelos textos, então ele nem sabe disso, mas ele contribuiu muito pro que eu sou hoje. Então eu fiz esse convite, ele ficou muito feliz e vai estar comigo aqui quarta-feira que vem, que é o Sérgio Calisto. De Araçatuba, eu conheço. Reinaldo conhece, já vi foto do Reinaldo com ele. Excelente pedagogo. Eu não conheço pessoalmente, mas eu acompanho e aquela coisa. Quem é do bem sabe quem é do bem. Então, eu tenho certeza que vai acrescentar muito pra gente. Nós vamos falar do zelar, né? Como é que o conselho zela? Como é que o conselho atua em relação a uma dificuldade muito grande que os conselheiros têm em assessorar o poder executivo, né? Ou seja, zelar pela política, pelo orçamento da criança. Então, a gente vai falar sobre isso. E no finalzinho da live eu vou anunciar para vocês quem vai estar comigo na quinta-feira, beleza? Então, bora lá, vamos lá. Hoje quem está comigo aqui, a maioria
que está aqui junto com a gente, conhece, Reinaldo Balbino, conselheiro atual na cidade de Engenheiro Coelho, um cara assim, que eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada, assim, no bom sentido, viu, Reinaldo? Sou apaixonada pelo trabalho, pela forma como ele fala. Eu tive a alegria de dividir com ele o simpósio, né? Nós falamos exatamente sobre esse tema lá em Aparecida, nós dois ficamos numa sala, e foi assim a primeira vez que eu ouvi assim, o Reinaldo espertinho, e ali eu encantei. Então, assim, eu tinha que trazer o Reinaldo para falar desse assunto, que é um assunto que gera tanta confusão, que gera tanta complicação no dia a dia do conselho tutelar em relação ao ato infracional, tanto cometido por crianças como cometido por adolescentes. Então, vamos lá, Reinaldo, dá um oi aí pro pessoal e já vamos chegar. O que eu queria já que você começasse, enquanto eu não li ainda nenhuma pergunta, o que eu queria já que você falasse é que... em relação à criança, vamos primeiro falar do ato infracional cometido por criança, porque às vezes as pessoas assustam, falam assim, nossa, mas criança comete ato infracional? Né? Então vamos assim, destinar um tempinho para o ato infracional cometido por criança, e aí depois vamos cair matando no ato infracional cometido por adolescente, que esse é o grande X da questão, tá bom? Então, agora é com você, meu amigo. Tá. Então, Madu, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite, agradecer a confiança depositada no nosso trabalho, né? Como também não posso deixar de agradecer a minha esposa, que está cuidando dos nossos filhos. Eu ia então, falar dela. Dar esse apoio aqui. Que assim, a gente está aqui, mas a gente tem um suporte, pessoas nos dando suporte, minha ajudadora. Agradecer também, cumprimentar todos aqueles que estão acompanhando a live. Eu acredito que todos eles estão com o mesmo interesse, o mesmo intuito, que é de aprender e acrescentar um pouquinho mais. Quero cumprimentar uma grande amiga, Sônia Bonfante, que também está sempre comigo nas formações, nos trabalhos que a gente realiza, aprendo muito com ela também. Dá um alô para a galera lá da Alta Mogiana, que ligadinha, aqui no estado de São Paulo, Mombrini. E eu fico aqui com o coração angustiado de citar nomes, porque eu não quero esquecer nenhum amigo, né? Desde do norte do país até o sul. Reinaldo, isso acontece também, comigo também. Né? Não dá para a gente ler tudo. Isso, mas sintam-se, todos aqueles que me conhecem, que temos proximidade, sintam-se cumprimentados aqui por esse meu boa noite, né? Sintam-se abraçados. E para começar a nossa conversa, eu quero sugerir, se é que vocês já não estão preparados, que vocês tenham em mãos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu gosto muito desse material aqui, produzido pelo professor Sérgio, lá do Pará, né? Então é uma coletânea que ele organizou. Eu tenho, como são várias leis no mesmo material, facilita bastante o manuseio. E essa é a minha forma de explicar e de me expor, citando sempre a fonte, a letra da lei, que é para a gente não incorrer em erro. E o interessante é que, por exemplo, se tiver algo errado, a culpa é da lei. Isso! A lei foi feita por seres humanos, ela não é tão completa, mas é o que nós temos de teoria orientadora das nossas ações, principalmente enquanto agente público, para nós não incorrermos no senso comum e não fugirmos daquelas práticas que a lei determina. Então, para começo de conversa, eu quero dizer isso. Esteja com o estatuto em mãos, porque eu vou citar artigos, você vai anotando, depois você caneta e papel com mais tempo. O primeiro aspecto, o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês é o que é ato infracional. Algumas pessoas até têm uma definição mais fantasiada. Eu prefiro ficar com aquela definição que está lá no artigo 103 do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Está escrito que ato infracional é toda conduta descrita como crime ou contravenção. Ou seja, por mais indecorosa, imoral, feia que seja a atitude de uma criança ou de um adolescente, se não tiver uma lei federal dizendo que aquela conduta é crime, nós jamais podemos classificar isso como ato infracional. Pode ser indisciplina, pode ser falta de educação, malcriação, enfim.
Mas ato infracional não será. Para ser ato infracional, tem que ter alguma lei dizendo que aquela conduta é crime. Daí a importância dos conselheiros tutelares também tomarem gosto por ler outras leis, como, por exemplo, o Código Penal. Tudo bem que ele é de 1940, um pouco antigo, mas eu preciso ler. Eu preciso também me inteirar da Lei de Contravenção Penal. Ela é muito pouco usada, porque são crimes, né? Crimes não, são condutas de menor potencial ofensivo. Porque quando tem um potencial ofensivo maior, aí recebe o nome de crime. Se foi praticado por criança ou adolescente, vai receber o nome de ato infracional. Então, para ficar claro, não é aliviar nada para adolescente, para criança, nem colocar a mais do que a lei estabelece. E vou citar aqui um exemplo de um erro muito comum praticado pelos agentes de segurança. Conduzir veículo automotor sem habilitação não é crime. É só dar uma lida no artigo 162, mas agora é do Código de Trânsito, tá? E é uma outra legislação que eu gosto bastante, porque eu também sou perito examinador de trânsito, credenciado pelo Detran aqui de São Paulo. Então é uma legislação que eu gosto, que eu estudo também. Então, lá está escrito que conduzir veículo automotor é infração de trânsito, de natureza gravíssima, não é crime. Só vai ser crime se estiver gerando perigo. Aí é o que está escrito no artigo 309 do Código de Trânsito, que tipifica lá os crimes de trânsito. Mas, se o adolescente está apenas dirigindo o veículo, a polícia parou, aquilo ali não pode ser tratado como ato infracional, porque dirigir sem habilitação não é crime. Pois bem, feito esse primeiro esclarecimento, é bom que se pontue isso, para que não se trate tudo como sendo ato infracional. Ato infracional. Tudo que acontece, inclusive, no interior das escolas, né, da escola, tudo que acontece lá, fugiu da normalidade, eu vou tratar como ato infracional? Não. Tem que separar bem as coisas, até para não acionar a autoridade errada para entrar em cena. Então, eu preciso ter clareza no que é isso. Que ato infracional é a conduta descrita como crime. É a mesma coisa, só recebe nome diferente. Por exemplo, se um adulto subtrai coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, que é o crime de roubo, tipificado lá no artigo 157 do Código Penal, aí outra lei. Se é um adulto que pratica isso, recebe o nome de roubo. Se é alguém com menos de 18 anos, não recebe o nome de roubo, recebe o nome de ato infracional. Mas não perde a sua característica violenta de ação contra a pessoa ou contra o patrimônio. Ponto. Isso precisa ficar claro. Tá bom? Então, entendido o que é ato infracional, agora nós vamos para os procedimentos para o atendimento inicial de adolescente autoridade infracional, mas antes eu vou, como você pediu, falar do ato infracional praticado por criança. Eu já ouvi muitas pessoas, Maduca e o pessoal que nos ouve, dizer assim, olha a afirmação que faz. Criança não pratica ato infracional. Criança pratica ato antissocial. É até romântico essa expressão. Eu respeito quem fala assim, mas não é isso o que a lei traz. Quando a gente lê o artigo 105 do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá está escrito com todas as letras: ao ato infracional praticado por criança. Portanto, criança pratica ato infracional, sim. Então, vamos deixar de lado o conceito mais romântico, mais filosófico do ato antissocial. Porque se for antissocial, não vai ter procedimento policial nenhum. Se for ato infracional, terá procedimento policial, sim. Pois bem, quando nós vamos pensar, uma criança cometeu um ato infracional. Chegou na escola, quebrou lá, ou seja, patrimônio público, destruiu o patrimônio público, alguma coisa que o adulto, se ele cometer, vai ser um crime, o que a criança cometeu um ato infracional. Ou ela subtraiu alguma coisa que para nós caracteriza roubo, uma criança cometeu esse ato. O que deve ser feito? Como é que deve ser o atendimento? A quem deve ser encaminhado? Como é que é, Reinaldo? Vamos esclarecer isso para a turma. Tem um monte de gente já entrando, dando boa noite aqui para gente. E depois eu vou falar um pouquinho, tá? Vamos lá. É interessante observar que tudo que for praticado e for caracterizado crime, a autoridade que entra em cena, os profissionais que entram em cena primeiramente, inegavelmente são os profissionais de segurança pública. Não interessa a idade.
se foi um bebê de 3 meses, se foi um idoso de 125 anos, não interessa a idade. Se foi praticada uma conduta tipificada como crime, os profissionais preparados, treinados e equipados para atender inicialmente são de segurança pública. E eu gosto de fazer esse ressalto aqui porque, infelizmente, muitos profissionais de segurança pública, quando são acionados porque houve um crime praticado por criança, eles já falam com você. Ele diz, não é com a gente, chama o conselho tutelar. Chama o conselho, é. E o pior é quando dizem assim, ó, nós não podemos fazer, nós não podemos atender porque não vai dar em nada. Eu fico triste ao ver a postura desses policiais. Sabe por quê? Eu vou citar um exemplo aqui na minha cidade, uma atuação muito interessante que teve entre os conselheiros tutelares e a guarda municipal. Uma criança que praticou furto no supermercado. A proprietária do supermercado acionou a guarda municipal. A guarda municipal teve a inteligência, a atitude de nos consultar para perguntar assim, como é que nós vamos agir? Como é que vai fazer? Sabemos que é crime, mas é criança, e como faz? Olha que interessante. Então, houve uma relação de respeito entre os agentes de segurança e os conselheiros tutelares. Não teve aquela postura de não é com a gente, é com o conselho tutelar. Não teve nada disso. Foi um trabalho muito interessante. O pior, Reinaldo, ó, só um minutinho. O pior é quando eles falam assim, é de menor, chama o conselho. De menor. Não sabe usar a expressão correta. A expressão Quando correta. nós chegamos lá para atender a situação, a proprietária do estabelecimento nos disse algo que me entristeceu também. Ela disse, Reinaldo, essa não é a primeira vez e essa não é a primeira criança. Já teve outras vezes, só que quando eu aciono, quando eu ligo, os policiais dizem que não tem o que fazer, não vai dar em nada. Olha que equívoco, que erro. Tem o que fazer, sim. Por quê? Porque para ser tratado como ato infracional praticado por criança, tem que ter o atendimento feito pela autoridade policial. Por quê? Quem vai definir se é ato infracional é a autoridade policial, não é conselheiro tutelar. E para o conselho tutelar atender como ato infracional praticado por criança e aplicar as medidas correspondentes ao ato infracional, porque tem que ter um nexo e uma correlação entre as medidas e o ato praticado, é necessário que a autoridade policial se manifeste e diga essa conduta caracteriza o crime X do artigo tal do Código Penal, mas como o autor tem menos de 12 anos, eu vou fazer o registro, porque deve ser feito, o registro policial sim, e eu vou encaminhar esse expediente para o Conselho Tutelar, que é para o Conselho aplicar medidas. Então, ó, cuidado, pessoal, para não ficar com aquela história de que criança que praticou ato infracional tem que ser levada até o Conselho Tutelar. Esse não é o procedimento correto. Criança que praticou ato infracional, o primeiro profissional a atender são os agentes de segurança, que vão fazer o registro, vão apreender o material utilizado na prática criminosa, vão verificar se não teve a participação de adultos, porque aí não é ato infracional, ela é vítima, ela pode ser vítima do crime de corrupção de menores, que está escrito no Código Penal, é um crime também. Então, tem que ter a participação da polícia, independente da idade. Bom, e eu falo isso porque eu também tenho experiência na área policial. Atualmente, eu tenho o privilégio de ocupar também o cargo de corregedor da Guarda Municipal da minha cidade. Então, a gente consegue falar com um pouquinho mais de propriedade acerca da atuação dos agentes de segurança. Pois bem, uma vez atendido essa situação, essa ocorrência pela polícia, o registro da ocorrência vai ser feito e o encaminhamento é que não é para o promotor nem para o juiz, o encaminhamento é para o Conselho Tutelar para que o Conselho aplique as medidas. Agora, reitero, afaste essa ideia de que quando a polícia surpreender uma criança praticando ato infracional, que tem que levar essa criança para o Conselho Tutelar. Não é para o Conselho Tutelar. Para o Conselho Tutelar vai o expediente, depois que a autoridade policial se manifestou, definindo que aquilo lá realmente é ato infracional. E eu digo isso porque eu também já fui escrivão de polícia e atendi essas situações. Olha quem que eu trouxe, gente. Quando chega esses casos na delegacia, o delegado, se a conduta não caracteriza nenhum crime, no despacho o delegado escreve assim, ó, fato penalmente atípico. Traduzindo, não é crime. Conclusão, arquive-se.
Se é um crime, o delegado despacha, encaminha-se o expediente para o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar. Esse é o procedimento. Agora, imagina a situação. Um menino de 11 anos portando uma pistola. Ah, é criança, chama o Conselho Tutelar. O conselheiro vai lá atender isso? Tem peito de aço? Não tem, não é para ir. Não é para atender. Porque o Conselho Tutelar, é bom que frisse, ele aplica a medida. Ele não atende o ato infracional. Ele aplica a medida em decorrência de um ato infracional praticado por criança. Reinaldo. Essas são as duas autoridades que entram em cena, que são os profissionais de segurança pública e o Conselho Tutelar, e depois a rede para executar as medidas que o Conselho aplicou. Belezinha. Vamos fazer um combinado aqui, nós dois? Quando eu fizer assim com a canetinha, vou deixar você falar bastante. Quando eu fizer isso, é porque eu já tenho algumas perguntas, algumas coisinhas para fazer, tá? Perfeito. Aí vai dar certo. Eu só quero, assim, falar que nós estamos praticamente com quase todos os estados do país. Não vai dar para falar nome, gente, para a gente acabar não magoando um ou outro. Mas Pernambuco, Sergipe, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo... nossa, todos os estados. E agora o que chama atenção aqui, Reinaldo, é que a gente está com alguns presidentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Legal, ótimo. Aqui com a Simone, presidente do CMDCA de Bragança, com o Max, presidente do CMDCA de João Pessoa. O Max, eu conheci. O Anderson, presidente do CMDCA de Meridiano, inclusive falei com ele. São Paulo. Então, assim, olha que bacana. Nós estamos conseguindo atingir pessoas que vão ajudar, depois de entenderem realmente, vão ajudar o Conselho a se posicionar em relação a essas práticas que você está falando aí. Chama a polícia e diz, não, isso é com o Conselho Tutelar. Criança a gente não pode atender. Tudo que é criança é com o Conselho Tutelar. Então, assim, é fantástico. Eu acho que é isso mesmo. As perguntas aqui que estão sendo feitas, Reinaldo, pelo que eu estou observando, já está bem dentro do que você acabou de falar, né? Que eles falam que não podem atender criança, que criança é só com conselho tutelar, então não faz esse procedimento inicial de acionar a segurança pública, porque quando acionam, eles já falam que eles não têm nada a ver. Então, e por que essa conduta dos policiais nos entristece? Porque quando eles deixam de atender um ato infracional, o Conselho Tutelar não pode caracterizar aquele atendimento como ato infracional. Não caracterizando aquele atendimento como ato infracional, não tem como se criar programas para atender especificamente crianças que estão praticando ato infracional. Agora, se nós tivermos, olha que interessante, como seria lindo, se nós tivéssemos a postura desses agentes de segurança, pensando com a cabeça do estatuto, não com a cabeça do Código de Menores. Isso. Jogando para os outros. Não, pensando assim, não, criança praticou ato infracional, nós vamos atender como ato infracional, encaminhar a autoridade policial, a autoridade policial vai fazer os procedimentos e a autoridade policial encaminha para o Conselho Tutelar. O Conselho recebe isso, esse expediente, como ato infracional praticado por criança. Depois de um período, vai ter uma estatística apontando quantas crianças naquele município estão praticando ato infracional. De posse dessas informações desse dado estatístico, o Conselho Tutelar se articula com o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente. Para quê? Para que o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente delibere a política de proteção à criança e passe a financiar via fundo e criar os programas para atender especificamente crianças que estão praticando ato infracional. Trabalhar valores como respeito, honestidade, enfim, uma série de atividade que pode ser feita especificamente para crianças que praticam ato infracional. Verificar, inclusive, nas famílias, né, Reinaldo? E eu preciso ter um registro disso. Se eu não tiver um registro disso, não tem como sair aí inventando, criando serviço e programa para atender quando não tem demanda registrada. Por isso que é importante. São as estatísticas. Os policiais registrarem isso, né, a vezes disso. E eu li aí uma pergunta que passou, falando acerca que criança é inimputável. Na verdade, a criança e o adolescente, os dois são inimputáveis. Os dois. O que é inimputável? Inimputável é aquela pessoa para a qual não se pode imputar uma pena, aplicar uma pena, uma punição. E pena só se aplica para adultos. E para adolescentes, se aplica o quê? Não é pena, se chama medida socioeducativa. Para criança, se chama medida protetiva. Essa é uma forma, é uma estratégia ou
algo que o estatuto, os legisladores, os redatores usaram, chamado eufemismo, quando você suaviza os termos, entendeu? A pena é para punir o bandido adulto. A medida socioeducativa é para responsabilizar o adolescente. E a medida protetiva para a criança que praticou ato infracional é para fazer com que ela também repense no que fez e não pratique mais. Todas elas têm o mesmo viés, mas com nomes diferentes e, obviamente, com estratégias diferentes. Mas não é dizer que criança pode furtar, pode roubar, adolescente. Não, não pode não. Se fizer, vai ser autuado, vai ser processado, vai receber uma medida. Se for criança, pelo conselho, se for adolescente, pelo juiz da infância, se for adulto, pelo juiz criminal. É isso que precisa ficar claro. Então, tanto crianças quanto adolescentes são inimputáveis. Isso não significa que eles são proibidos ou impedidos de praticar crimes. Praticam sim, só recebe outro nome. Tudo bem? Então, com criança, eu creio que a gente já deve ter vencido aí a etapa para passar para os adolescentes, que é com os adolescentes que o caldo engrossa. Né? Exatamente. Então, ó, só para falar uma questãozinha aqui, mas eu acredito que essa até entre em relação ao adolescente, você já fala de uma vez só. Que alguém falou ali que a polícia fala que não pode colocar o adolescente ou a criança dentro do camburão lá, do carro da polícia. E a Débora está perguntando assim, ao receber esse encaminhamento da PM, qual o procedimento do Conselho Tutelar? Então, a gente sabe que está lá no artigo 101, as medidas de proteção e tudo mais. Mas vamos lá, pode mandar abraço. Primeiro ponto. Quando a Polícia Militar, a Guarda Municipal ou a Brigada Militar, como é o nome dado em algumas regiões do país, quando eles atendem uma ocorrência e tem um crime ali, eles jamais vão apresentar isso para Conselho Tutelar, jamais. Vou repetir, não interessa a idade do autor. Se tem uma conduta descrita como crime, se for praticado um crime, Polícia Militar, Guarda Municipal, Brigada Militar, vai apresentar isso para a autoridade policial. Jamais para conselheiro tutelar. Conselheiro tutelar não tem competência nenhuma para apurar ou para receber ocorrência criminal. Não, nenhuma. Ele vai apresentar para o delegado, para a autoridade policial. O delegado é que vai receber essa ocorrência, o policial vai apresentar para ele, vai se certificar de 3 coisas. Isso o delegado aprende, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? A Academia de Polícia ela é excelente, porque o delegado ele é um especialista em direito penal e processual penal. Especialista. Isso. O delegado vai observar 3 informações. Primeiro, se a atitude, se aquela ação, ela é antijurídica, ou seja, está tipificada na lei como crime. Primeira coisa, ele vai observar. Segunda coisa, ele vai observar a materialidade, ou seja, se a forma como os policiais estão dizendo que aconteceu, realmente podia acontecer. Isso é materialidade. Terceira informação, a autoria. Ou seja, quem é o autor? Deve certificar da idade. Se é adulto é um procedimento, se é adolescente é um procedimento, se é criança é outro procedimento. Então, é a autoridade policial quem vai fazer essa triagem. É a autoridade policial quem tem competência legal para fazer isso. Tá ok? Ó, e só para poder deixar bem claro. Depois tem gente que diz assim, ó, que criança não é apreendida. Dá uma olhadinha no que está escrito no artigo 231 do Estatuto. Lá está escrito que deixar a autoridade de comunicar a apreensão de criança e adolescente. Então, criança é apreendida também. Vamos deixar claro e entender bem as coisas, para não fazer procedimentos errados. Tudo bem, pessoal, aqui assim, ó, quando chega na delegacia, é muito papel que tem que fazer. Como eu já disse para vocês, eu fui escrivão, é muito papel. E aí o policial pensa assim, mas tanto papel para nada? Mas é o procedimento. Mas nós estamos lá para fazer o que a gente quer. Nós estamos lá para fazer o que a lei determina. E se a lei determina que é assim que vai ser feito. E com relação ao transporte em viatura policial, deem uma lida no artigo 178 do Estatuto. Toda vez que um policial disser não pode transportar criança em viatura, você mostra para ele, convida ele com muita educação, tá? É sempre assim. Com muita educação, convida ele para ler o artigo 178. Lá está dizendo que é proibido transportar em compartimento fechado de veículo policial. Não está dizendo que é proibido transportar em veículo policial. Essa é a grande diferença. O veículo policial, ele não é um todo, um compartimento fechado. Na viatura de polícia, existem basicamente 2 ambientes.
um ambiente chamado boleia, que é onde Boleia. vão os policiais. Ali, E aí, olha, roubando. não é? O outro compartimento é o compartimento fechado, que nos meios policiais é chamado de chiqueirinho. É Chiqueirinho naquele da- compartimento fechado que não pode transportar a criança ou o adolescente. E ainda, interessante, ó, no nosso país não tem nenhuma lei proibindo algemar a criança nem adolescente. Tá bom? Ótimo, Então, ótimo. pode Fala algemar, só que não é assim, de qualquer forma, vai ter que, as circunstâncias é que vão definir se vai precisar ou não. E quem define essa circunstância é o policial que vai observar. Imagine lá, um adolescente de 17 anos, de um porte físico avantajado, às vezes até mais alto que o policial, praticou um ato infracional mediante violência, resistiu à prisão que os policiais estão exercendo. Não vai algemar esse adolescente? Se a circunstância for necessária exigir, o policial pode algemar, não tem problema. E ainda, eu até ouso dizer, falo isso com bastante reservas, para não achar que está autorizando a tratar, maltratar adolescente. Não é isso. Dependendo da ocorrência, da situação, da gravidade, se o compartimento fechado for mais seguro para o adolescente, ele pode ir lá também. O que vai ser observado é a segurança do adolescente. É isso que tem que ser observado. E não ficar, às vezes, com aquele pensamento, aquela ideia de que os adolescentes são todos fraquinhos e tal. Não é assim. Eu não estou aqui também querendo dizer que é para poder agir com truculência e espancar adolescente, não. Mas tem que ter coerência no atendimento da ocorrência para não fazer papel de tolo. Reinaldo, e aquela fala que muitos falam com a gente, assim, que a polícia chama o conselho para garantir que o menino não vai apanhar. Tipo assim, Bom, ó, a polícia exige a presença do conselho para garantir a segurança do menino. Eu falei, gente, a polícia já não tem que garantir isso por si só? Essa fala ela é herdada do Código de Menores, hein? Vamos prestar atenção nisso. Porque se prevalecer essa ideia de que o conselheiro tutelar tem que estar junto para garantir a segurança do adolescente, o que é uma tolice, se isso prevalecer, olha só, então nós vamos ter que ter um conselheiro tutelar em cada sala de aula para garantir que o professor não vá violar direito de criança e adolescente. Tem que ter um conselheiro tutelar em cada leito de hospital para garantir que as crianças lá não serão maltratadas. Tem que ter um conselheiro tutelar em cada delegacia. Tem que ter um conselheiro tutelar em cada unidade de internação, onde os adolescentes estão cumprindo medida socioeducativa. Tem que ter um conselheiro tutelar em cada residência para garantir que os pais não vão espancar os filhos. Isso tem cabimento? Não tem. Não tem. Sabe por que não tem cabimento? Porque o artigo 18 e o artigo 70 do Estatuto diz assim, ó, é dever de todos. Velar pela dignidade, prevenir a ameaça ou ocorrência de violação de direito. É dever de todo mundo, inclusive da polícia. Então, para garantir a segurança de um adolescente e que ele não terá seus direitos violados, quem é que vai garantir isso? A polícia que está lá atendendo a ocorrência. Não é conselheiro tutelar que vem respaldar que a polícia não vai bater. Tudo bem que, às vezes, o adolescente diz que apanhou da polícia. Tem vezes que ele apanhou mesmo. O policial abusou da autoridade. Tem vezes que não. Então, para uma garantia e segurança do policial, não é do adolescente, é do policial, ele quer a presença do conselheiro, mas não é para proteger o adolescente, não. É para proteger o policial. Mas, no direito brasileiro, prevalece uma máxima que diz assim, ó, o ônus da prova cabe a quem acusa. Quem está acusando tem que provar que aquilo aconteceu. Uma menina que passou aí, que eu já não lembro o nome dela, ela disse assim, aqui, Maduca, a Brigada Militar, quando fala Brigada, eu acho que é lá do Sul, né? Isso. Lá no Sul eles falam Brigada. Isso. Aqui a Brigada Militar chama o conselho para pegar menino que está fazendo arruaça e bêbado nas praças. Então a gente já está vendo que não tem nada a ver. O Roberto de Almeida, que está aqui, boa noite, Roberto. Ele está dizendo assim, não temos nenhuma estatística de crianças que cometem ato infracional. É justamente aquilo que você falou. A importância de gerar essa estatística, porque essa estatística vai gerar políticas públicas. Quando a gente tendo a estatística, o Conselho Municipal, sabendo dessas estatísticas, poderão deliberar políticas para a gente atender. Eu lembro do doutor Murilo, o Reinaldo, quando ele esteve aqui na minha cidade, a gente conversando, e ele disse isso, ele fala assim, aí ele até falou no caso do adolescente, porque aí a gente fica assim também, adolescente que comete ato infracional não é com o conselho. Não, é também com
um conselho, ele não vai atuar naquele momento imediato, mas é também. Por quê? Porque a gente tem que entender que quando uma criança ou quando um adolescente comete um ato infracional, muitas vezes, eu posso até quase que afirmar que na maioria das vezes, ele está tendo alguns direitos violados, seja no seio da família, seja na escola, seja no convívio social, ou seja, ele está cometendo um ato infracional, ele está violando o direito de alguém, mas ele está tendo atrás alguns direitos violados, e é isso que a gente precisa entender bem. Então, essa estatística é, assim, é muito importante. Eu sempre bato isso com a questão do diagnóstico, da estatística, da atuação do Conselho Municipal, trabalhar com isso e cobrar isso. Porque o Conselho Municipal é o órgão responsável por elaborar, deliberar né, política, a política e cobrar essas estatísticas. Porque como é que eu elaboro uma política se eu não sei o que precisa na minha cidade? O que está mais carente de atuação? Né? E se a gente tiver uma estatística do ato infracional cometido por adolescente, isso é uma luzinha para a gente. Peraí, tem que fazer algum trabalho em relação a isso, né? Vamos lá. Um alerta que eu quero fazer para os conselheiros, para tomarem cuidado com algumas afirmações que, num primeiro momento, ela parece muito encantadora, mas depois quando você começa a fazer a análise aprofundada daquela afirmação, você fala, opa, tem uma armadilha escondida aqui. Eu já ouvi a seguinte afirmação, que o adolescente, quando ele pratica ato infracional, ele está violando o próprio direito em razão de sua conduta. Aí, num primeiro momento, isso encanta, mas respeito quem pensa dessa forma, mas vou mostrar para vocês aqui que isso é uma armadilha, que essa afirmação está equivocada. Sabe por quê? Porque se o adolescente que praticou ato infracional porque praticou o ato infracional, está violando o próprio direito em razão de sua conduta, ele cai no artigo 98, inciso 3º, não é assim? Se ele cai no artigo 98, inciso 3º, quem vai ter que atender é o Conselho Tutelar. Por quê? Exato. Porque o artigo 136, inciso 1, diz que o Conselho Tutelar atende criança e adolescente nas hipóteses do artigo 98 e 105, que é o ato infracional praticado por criança. Ou seja, aceitar a afirmação de que o adolescente que praticou ato infracional viola o próprio direito em razão de sua conduta é assumir que o Conselho Tutelar vai ter que atender o ato infracional praticado por adolescente. E isso não deve prosperar. Sabe por quê? Olha só que interessante. O legislador estatutário, ele separou com muita maestria o que é medida de proteção para criança e adolescente que teve o direito violado por ele mesmo, pela família, pelo Estado. Ele separou isso das medidas socioeducativas, que são aquelas medidas específicas para adolescente que praticou ato infracional. Está tudo muito bem separado. Quando um adolescente pratica ato infracional, ele não precisa de proteção em virtude do ato infracional que ele praticou. Ele precisa e ele tem direito à socioeducação, que isso fique bem claro. Quando o adolescente pratica ato infracional, ele precisa, e é direito dele, de medida socioeducativa. Quando um adolescente é vítima, aí ele precisa de proteção. Aí a outra medida é um outro viés, não é nem o delegado que vai atender. Não é nem o delegado. Vai ficar ainda no âmbito do Conselho Tutelar, porque as medidas protetivas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem ser ato infracional. Se for ato infracional, é a autoridade, desculpa, é a autoridade judiciária que vai aplicar as medidas. E é bom que isso sempre fique claro. Tá. Reinaldo, aqui, olha, tem uma pergunta aqui, da Simone. Não é corona, não, tá, pessoal? Não, corona, pelo amor de Deus, meu amigo. Ainda bem que nós estamos longe. Ó, a Simone está falando assim, aqui o promotor e o juiz querem nos obrigar a acompanhar os adolescentes que cometem ato infracional, porque a família se nega. Aí ele alega que nós que temos que proteger a criança. Ó, essa afirmação, eu vou falar algo para vocês aqui, ó. Respeito muito os delegados, inclusive eu tive a honra de trabalhar com excelentes delegados, com os quais eu aprendi muito. Eu respeito muito os promotores de justiça, porque eu sei que a maioria deles são comprometidos, e respeito também os juízes, bom, porque a maioria também é comprometida. Mas, dito isso, vou trazer uma real aqui para vocês, porque é o que está na lei e o que é praticado por conveniência. Existe uma palavra chamada incontinente. Qualquer profissional do ramo do direito sabe o que significa incontinente. Ela vem do latim, e quer dizer
naquela hora, naquele Na hora. instante, sem demora, sem nenhum obstáculo. Isso que é incontinente. E nós só encontramos essa palavra 2 vezes no Estatuto da Criança e Adolescente. A primeira vez está lá no artigo 107, 107. que vai falar que o delegado tem que comunicar incontinente ao juiz o local onde se encontra apreendido o adolescente. Incontinente é naquela hora, naquele momento. O outro artigo que nós vamos encontrar incontinente é no parágrafo único do artigo 136, quando fala que se o Conselho Tutelar no exercício das atribuições entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente ao Ministério Público. O que isso significa? Significa o seguinte, que se um adolescente for pego, com base na lei, tá? For pego sábado, 3 horas da madrugada, apreendido e apresentado para o delegado tem que estar na delegacia, que diga-se de passagem. Naquela hora, às 3 horas da madrugada, o delegado vai ter que ligar para Vossa Excelência, o juiz da Infância e Juventude, e comunicar, naquele instante, a apreensão do adolescente. Não é no dia seguinte, no horário do expediente, após as 13 horas, não. É naquela hora. Porque a lei está mandando naquela hora. Mas, por conveniência de Vossas Excelências, existe aí um acordo tácito para ficar bom para todo mundo, menos para o adolescente, que esse comunicado pode ir depois, pode ir mais tarde, pode ir depois que o sol raiar. A lei não disse isso, não. A lei está dizendo incontinente. Imediatamente. Engraçado, não é nem imediatamente, sabe por quê, Maduca? Porque na época em que foi escrito o estatuto, os redatores iam escrever imediatamente. Mas eles souberam, sabe, né, são do direito, que no meio jurídico, imediatamente significa em até 24 horas. Em até 24 horas. Imediatamente, no meio jurídico, significa isso. Como aí eles não poderia queriam, complicar no dia seguinte. Aí daria certo o que eles estão fazendo hoje. Mas o legislador estatutário ele não quis isso. Ele não quis que fosse em até 24 horas. Ele quis que fosse naquele instante. Por isso que colocou a palavra incontinente. E ela só aparece 2 vezes no Estatuto da Criança e Adolescente. Eu queria que vocês fossem conferir. Não acredita em mim, não. Vai lá dar uma olhadinha, ver se aparece 2 vezes mesmo, ou se aparece mais vezes. Bom, então, era para o delegado comunicar para Vossa Excelência. E tem juiz de plantão, tá? Tem juiz de plantão e promotor de plantão. Inclusive tem o nome e o telefone do juiz e do promotor que está de plantão. Não, está na internet. Está na internet. Você entra no site. Fica estampado também na porta, para quem quiser ver. É só entrar no site do Ministério Público. Só para fazer uma parte. O problema é que muitos conselheiros ficam... Essa questão do conhecimento, que eu falei na segunda-feira, inclusive, do conhecimento, do posicionamento, gera segurança para a gente. Então, assim, eu já fui conselheira aqui em Pouso Alegre por 7 anos. E vivia, Reinaldo, vivia. E eu acho que o que eu vou falar aqui agora, muitos que estão aqui nos vendo, estão fazendo isso hoje. Os meus plantões, praticamente, eram quase todos dentro das delegacias. Porque, assim, era conta de eu chegar na minha casa, o telefone tocar, o cara lá da delegacia falava assim, Maduca, chegou um de menor aqui. Maduca tocava de roupa correndo e vá para a delegacia. Porque eu achava, tá, que era isso que eu tinha que fazer. E aí, ali, a madrugada inteira, porque Pouso Alegre é uma cidade de 170 mil habitantes, habitacional a noite toda. Então, eu estava acabando de fazer a oitiva do adolescente, de liberar... o conselheiro tutelar junto ali, né, com o escrivão, mas eu participava da oitiva, eu assinava a liberação do adolescente, aí acabava de fazer agora eu vou para casa. Aí chamava de novo, Maduca, e o delegado de plantão, aliás, se tiver algum delegado aqui, eu queria pedir para se manifestar. Eu pedi para convidar, né, mas às vezes eles não vêm. Eu só quero falar que tem aqui representante também da Acontecer, lá da Associação dos Conselheiros Tutelares da Paraíba, o Valdinho, querido amigo. O Valdinho está aqui também. E, assim, em nome do Valdinho, eu já agradeço todo mundo que está aqui, todos. Nós estamos, assim, batendo quase 200 pessoas já, hein, Reinaldo? Olha que chique. Quase 200 pessoas aqui com a gente. Está indo lá. 200, 190, olha que bacana. Ótimo. E aí, Reinaldo, então eu queria até que você falasse um pouquinho isso, que eu acho que essa é a ânsia de todos os conselheiros aí, porque isso acontece ainda hoje, Reinaldo. Eu saí do conselho já há quase 8 anos,
eu consegui fazer a coisa certa só no meu segundo mandato. O meu primeiro mandato foi bem equivocado, fazendo essas práticas equivocadas, entrando em carro de polícia, acompanhando junto, porque aquela coisa, o conselho tem que acompanhar para proteger, aquela coisa toda. Então, eu fiz tudo isso no meu primeiro mandato, até que eu comecei a estudar, a entender, a ouvir os mestres e falar, gente, não é isso, vamos ponderar. E eu acho que a gente atuando, onde eu estava atuando ali naquela linha de frente, na realidade eu não estava nem zelando, eu não estava zelando pelo cumprimento daquele adolescente. Eu estava violando o direito que ele tinha de ser assistido pelos profissionais corretos. Exato. Então, aqui na minha cidade, lá atrás, eu não posso falar hoje, porque eu já não sei mais, mas lá atrás, como é que se dava isso? Os delegados de plantão não ficavam nas casas deles, Reinaldo. E se fosse adolescente, era o conselho que ia e fazia tudo junto com o escrivão. Aí sem eu delegado achava. Não tem flagrante. Sem delegado não tem flagrante. E aí, sabe o que eu falava? Depois eu comecei a brincar, falei, gente, os delegados lá ganhando aqueles rios de dinheiro e nós ganhando aqui salário mínimo e nós estamos trabalhando para eles. Peraí, vamos colocar cada um no seu lugar. Até porque, se cada um estiver no seu lugar e fazendo com excelência aquilo que lhe compete, a tendência qual que é, Reinaldo? É diminuir. É diminuir todos os números. Exato. Não é possível que a gente não vai entender isso. Tem algo que eu quero falar para os conselheiros aqui para acalmar o coração deles, tá bom? Isso. Vamos acalmar. Muito obrigado, gatinha. Minha filha acabou de chegar aqui, eu estava tossindo por falta de água. Isso, é isso mesmo. Enquanto isso, Reinaldo, vamos fazer só um combinadinho aqui, porque a live, a gente sabe que ela cai, né? Nos 50 minutos, me parece. Perfeito, isso. Ela cai. Então, vamos combinar. Se todo mundo que está aqui, e se você, claro, puder, a hora que cair, a gente voltar mais um pouquinho para finalizar, aí a gente não fica tão preocupado em encerrar nesses 50 minutos. Caiu, ela vai cair. Cai, eu já entro de novo, já te chamo de novo, você já entra, eu já te chamo, e o pessoal vai voltando correndo. Então, vamos dando um joinha aqui para nós, porque se puder, aí a gente vai fazer isso. Porque aí a gente pode ficar tranquilo, sem aquela tensão de ter que acabar. Vai depender da expectativa do pessoal. Se o pessoal vai depender de vocês. Se vocês querem que a gente volte, a gente volta. Se não, acabou 50 minutos, tchau, vamos. Eu vou tomar meu açaí que eu comprei agora. Vamos embora. O que eu quero dizer, para acalmar o coração dos conselheiros, é porque às vezes eu falo um pouco mais empolgado, tal, no momento aqui, só que jamais eu quero que vocês vão peitar delegado, promotor, eu queria falar desaforo. Não é isso. Não é isso. E as perguntas que eles nos trazem são perguntas de situações do que fazer na hora em que está acontecendo. Queridos, aprendam uma coisa. Na hora lá que está acontecendo, não é hora de ficar discutindo sexo dos anjos, não. Se não fez antes, não tem que tentar resolver agora, não. Não tem. Então, minha sugestão é a seguinte, ó. Todo mundo sabe que mais cedo ou mais tarde um adolescente vai praticar ato infracional. Todo mundo sabe que os policiais vão chamar os conselheiros tutelares. Então, por que não realizar uma conversa com o delegado, com os policiais, antes da ocorrência? E aí, para essa conversa, você precisa ir preparado com o que a lei prevê. E eu vou trazer uma dica para vocês aqui, ó, de uma rixa, de um ranço institucional que existe entre conselho tutelar e os policiais, que está errada porque tem alguém quietinho, de fora da discussão, quietinho, ninguém nem toca nessa política aí, ó, está quietinha. E só que a lei não ficou quieta, a lei disse quem são. Então, ó, dá uma lida no artigo 88, inciso 5º do Estatuto. Lá está escrito assim, ó, integração são as diretrizes da política de atendimento. Alguém acabou de perguntar isso. Integração operacional de 5 órgãos. 5 órgãos. Integração operacional, não é integração de organograma que as pessoas vão fazer. Vamos fazer um fluxo para atender adolescentes. Fluxo de atendimento. Integração operacional, tem que estar juntos. 5 órgãos, 5. O primeiro, judiciário, na pessoa do juiz da infância e juventude. Segundo, Ministério Público, na pessoa do promotor, porque esses dois aqui têm independência funcional. Terceiro, Defensoria Pública. Quarto, Segurança Pública, aí é onde entra delegado e os policiais militares, os guarda municipal, que eles são agentes da autoridade. Eles não são autoridades policiais, mas são agentes da autoridade. E quinto,
Quinto, que é o que está sendo esquecido. É o que está sendo esquecido. Política de Política de assistência assistência social. Quando o legislador sabiamente escreveu isso em 1990, ele já sabia que teria situações em que a família não seria localizada, em que o adolescente não teria o seu responsável legal. Pensando nisso, o legislador colocou quem nesses 5 grupos aí, nesses 5 órgãos? Colocou assistência social. Se vocês observarem, os 4 primeiros, juiz, promotor, defensor e segurança pública,